vivo? Aos vivos e a cores, de volta, de boa, galerinha. Alô, você de Baixa Grande do Ribeiro, BGR, Canavieiras. Alô, Esperantina 7, galerinha do Esperantina de Cajazeiras do Piauí. Francisco Aires, caminho de Floriano à esquerda. Francisco Aires, Polo 3 e Polo 7. É uma cidade, é um município. Francisco Aires, de boa? Alô, meu amigo Felipe, alô, Adriano, alô, você que nos acompanha pela plataforma, pelo YouTube, pelo chat aí, de boa na Lagoinha. Ah, de boa na Lagoa. O sapinho, tia. Tchoc, quac, de boa na Lagoa. Ah, papai. Olha, galerinha, essa imagem aí, ela é simbólica, porque ela mostra mais ou menos um mar vermelho, como você vê, e mostra uma Europa florescente, de flores, mas é evidentemente que tem que barrar que esse mar vermelho adentre na Europa, que prospera, que cresce. E uma das peças desse tabuleiro, como você vê nessa imagem, é a Alemanha, haja vista a Alemanha Ocidental fronteiriça com a Alemanha Oriental, para deter o avanço dos comuna. Tá aqui propaganda dos Estados Unidos, importante, viu? Propaganda dos Estados Unidos, de boa. Europa de vento em popa. É literalmente Europa de vento em popa com recursos made in EUA. Aí tem nesse cartaz de propaganda de 1960, tem um iceberg vermelho. Quem é o iceberg vermelho? A União Soviética, com a Coreia do Norte, a Polônia, a Hungria, China, a Alemanha Oriental. E o tio Sam está buscando desviar o navio aí desse iceberg. E a terceira imagem, veja que nós tivemos uma questãozinha do Enem, com o Capitão América dando um tabefe, um sopapo no Hitler. Mas essa imagem mostra ele dando um fatality. E olha o símbolo que você tem nessa camisa, ó. É um símbolo do comunismo. Olha quem é que tá jogando um raio lá, ó. Ah, papai. Tá aí o Capitão América agora contra os comuna. Olha aí, ó. Contra os comuna. Eita, velho. Foi usada muita propaganda durante a chamada Guerra Fria para denegrir, depreciar e de forma pejorativa os concorrentes, os inimigos. A União Soviética não viu isso aí tudo acontecer e ficou dormindo na praça dando milho aos pombos. Não, a guerra está esquentando. Então, não é como o Plano Marshall, que a União Soviética não tinha o mesmo tanto de dinheiro, claro, não tinha o mesmo tanto que real que os Estados Unidos, mas vai haver um auxílio econômico mútuo na busca de integrar os países do leste europeu e depois Cuba. Né? Tornando-se a União Soviética principalmente fornecedora de trigo, de petróleo, de alguns minérios a preços subsidiados para que esses países recebessem esse auxílio econômico. Bacaninha? E foi criado o Comitê de Informação Comunista, sob a batuta da União Soviética, agregando todos os partidos comunistas dos países ligados a ela, e naquele discurso de que só um partido era suficiente para garantir a soberania popular. Mentira, viu? Mas pelo menos no discurso tinha isso. No discurso havia essa defesa, né, de que um partido único garantiria. Aí eu estou colocando tal qual os Estados Unidos tiveram suas influências, bacaninha, não pode deixar de lembrar disso. Olhe, bem aqui hoje é um país chamado Ucrânia. Ó. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. E eu estou colocando que agora está na iminência dos Estados Unidos botar na Ucrânia. E na Finlândia, ogivas nucleares seriam aliados do ZEUA da OTAN, né?
E a União Soviética buscou apoiar os governos comunistas no leste europeu, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária. Lembrar que esses países, igualmente a Alemanha Oriental, foram libertos, entre aspas, do domínio do Hitler por forças comunas. E dá uma segurança maior, claro, para a União Soviética e seus aliados. Então você vai ver, por exemplo, que um dos fatores da crise dos mísseis em Cuba foi porque os Estados Unidos decidiram instalar mísseis atômicos na Turquia, de frente para a União Soviética. A galerinha da União Soviética, mas nós não vamos aceitar não, velho. Nós vamos reagir. A ideia é expandir o comunismo pelo mundo e garantir a defesa das, entre aspas, fronteiras. Como você está vendo aí no mapazinho, esses daí que tem um triângulozinho seriam ligados, aliados da União Soviética, e aí seriam áreas militares que garantiriam, claro, à União Soviética uma certa proteção em relação à OTAN e aos seus aliados europeus. Olha aí, também havia propaganda feita na União Soviética, mas o Stalin vai morrer em 53, viu? O Stalin vai morrer em 53. E vão buscar desestalinizar a União Soviética, aquele mega poder nas mãos dele. Tá aí propagandas da época da Guerra Fria, o Stalin se colocando como salvador das criancinhas da pátria, os trabalhadores unidos, a foice e o martelo, como se os trabalhadores dominassem efetivamente o país, e não era. Era um partido, engessado esse partido, e controlado por uma elite política militar, os chefes do partido. Outros ramos que nós tivemos, outras formas onde a Guerra Fria se propagou, vou botar bem aqui, ó. Ah, papai, eu vou colocar bem aqui, ó. Outros ramos. Tá. Na provocação de um país ao outro, igualmente você está vendo um apoio dos Estados Unidos a Taiwan, parece uma provocação à China, haja vista que o governo de Taiwan não reconhece o governo chinês e o governo chinês não reconhece Taiwan. Na espionagem, a CIA versus a KGB, e eu lhe disse agora há pouco que o Vladimir Putin foi um dos espiões bisbilhoteiros da KGB, ajudando outros governos em alianças na propaganda, se utilizando de outros palcos para a guerra. Na realidade não vai haver uma guerra direta entre eles, mas eles se utilizaram muito, vamos dizer no piauiês, de outros países, nas Olimpíadas e etc. É muita coisa, velho, muita coisa. Belezinha? Então tá aí o cenário das estratégias que foram utilizadas também pelos Estados Unidos e a União Soviética durante a chamada Guerra Fria. Bacana? Olha aí os dois blocos militares, galerinha. Olha os dois blocos militares. Lembrar que a OTAN, na atualidade, já tem mais parceiros. Lembrar que a OTAN tem mais parceiros. E que hoje não existe mais o Pacto de Varsóvia. De boa? Mas a OTAN, olha, é uma aliança militar, coordenar a defesa dos países membros, e se algum de nós for atacado, nós estamos tudo juntinho para poder reagir à altura. Sob a batuta dos Estados Unidos, da Alemanha, Inglaterra, Canadá, Finlândia, olha aí os países, Portugal, Spanish, Turquia. Ah, papai, uma penca, né? E do outro lado, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Ele não existe mais, haja vista que a União Soviética se desintegrou em 91, depois das medidas tomadas pelo meu amigo Mikhail Gorbachev. Mas aí é um choque, vamos dizer, de alianças militares. Novamente, um choque das alianças militares. Perfeitinho? Tchararara. Tchararara. A corrida espacial e a corrida armamentista
mostrar essas duas potências na liderança e no pioneirismo de alguns elementos que hoje a gente diz que seriam mais comuns, mas foram pioneiros. Por exemplo, os Estados Unidos liderou e foi o primeiro a ter uma ogiva nuclear. A União Soviética só fez isso 4 anos depois, quando já estava ocorrendo de verdade a Guerra Fria. Depois que a União Soviética passou a ter a tecnologia atômica, os Estados Unidos correram e rapidamente fizeram uma bomba com um poder de destruição muito maior, a bomba H, bomba de hidrogênio, e a União Soviética também. Então a brincadeira entre eles se tornou bacana, né? Ei, eu fiz uma balinha, eu fiz uma balona, eu fiz uma bombinha, eu fiz uma bambona, e aos pouquinhos o outro ia correndo atrás. Então é por isso que o Albert Einstein disse, brother, se tiver uma terceira guerra mundial, aí, meu amigo, o mundo vai estar implodido. No campo da tecnologia espacial, aqui mostrava a liderança na ciência, o pioneirismo, a modernidade, tudo isso estava em conta? Estava. Quem primeiro lançou um satélite artificial, porque a Lua é um satélite natural, um satélite artificial à órbita, foi a União Soviética, o famoso Sputnik. O famoso Sputnik. E o Sputnik 1. E o primeiro ser vivo que foi lançado ao espaço, no Sputnik 2, foi uma cachorrinha, a cadela Laika. Lembrar que quando entra na órbita terrestre, claro, a cadelinha morreu, haja vista que não havia toda a tecnologia ainda para lançar em segurança um ser vivo no espaço. Isso veio em 61, o Yuri Gagarin, vou botar a frase do Gagarin, ó. A Terra é azul. Eu sei, tio, que a Terra é azul, mas ninguém tinha visto, viu? Ninguém tinha visto ela de fora. O primeiro cara que foi lá do lado de fora dar uma olhadinha foi esse cara aí, viu? Ele deu uma pongada lá fora, né? A Terra é azul. E é sim, velho. Aí os Estados Unidos lançaram a Explorer Number One, aquele carro da Ford. Mentira, viu? Aquele carro da Ford. E em 69, Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. No discurso, né? E aí foi feita a transmissão ao vivo do homem pisando na Lua. Foi aquele bafafá todinho. Os Estados Unidos dizendo, olha, nós fomos mais longe, mais distante. E os nossos astronautas foram lá e voltaram. E pongaram, e brincaram, e deixaram nossas marcas e nossa bandeira tremulante, que não pode tremular, que lá não tem gravidade. E nossa bandeira no território da Lua, eles quase conquistam a Lua. Dom Fernando, deixa um minutinho na tela aí, por favor. Povo, de boa, vamos passar a imagem. Olha a Guerra Fria nos desenhos animados, na chat. Eu tenho um carrinho, você não. Ah, e pra que eu tenho um tanquinho, ó. Ah, eu tenho um aviãozinho. E eu tenho um foguete espacial, viu? Eita bagaceira, né? A famosa Guerra Fria. Lembrar que prefeito de Enem, de vez em quando você vê umas questõezinhas com essa temática, viu?
Ah, meu amigo Stalin morreu em 53. O Stalinini, José, o Zé, ó. José Stalinini. E aos pouquinhos foi o Khrushchev, o Nikita Khrushchev, tem uma música de Elton John que é uma homenagem à Guerra Fria. O Nikita Dimisno, never know, never know, never know, I never know what's in it, love you, oh yo, Nikita Dimisno. O Nikita Dimisno, I never said it, conhece? Nesse inglês eu não conheço não, viu? Aí canta mal em inglês, viu? Aí canta ruim. Nikita é o nome da música, viu? E o clipe é top, velho. O clipe é top, né? Nikita é homenagem ao Nikita Khrushchev, né? Nikita. É massa. Fernando, depois eu quero que você procure, só a título de curiosidade, o primeiro comercial da Apple. Eu acho que ele é de 1981. E a mulher que faz o primeiro comercial da Apple é a mesma que está na música do Elton John no clipe, Nikita. Ah, papai, foi uma resposta do Ocidente à propaganda. Viu? Conferência de Bandung, na Índia, disse, olha, nós não queremos estar nem do lado nem do outro. Nós não estamos não, viu? É como se ali nascesse uma espécie de terceiro mundo, né? Os países não alinhados. E finalmente, depois da saída do Stalin, parece que haveria uma coexistência pacífica. Ela só vai voltar a esquentar na crise dos mísseis. De boa, Isaías Coelho, na crise dos mísseis. A década de 50 foi marcada nos Estados Unidos desde o final dos anos 40, quando Joseph McCarthy, senador norte-americano, passou a ver em quase tudo que você imaginar, em filme, no cinema, na propaganda, nos sindicatos, coitados dos sindicatos, meu parente. Uma verdadeira caça às bruxas, perseguições a quem? Àqueles que eram vistos como comunistas nos Estados Unidos. Eles eram comunistas? Não. Mas você defender os trabalhadores era visto como comuna? Fazer uma greve era visto como comuna? Ih, rapaz. E aí, olha, quem deu a largada na corrida espacial foi a União Soviética, é importante isso. A dianteira cabe à União Soviética, de boa. Teve início a Guerra das Coreias, década de 50, viu? Coreia de 50 a 53. A Coreia do Norte queria invadir a Coreia. Não, a Coreia do Sul queria invadir a Coreia do Norte. Notadamente, a União Soviética segurou as pontas, forneceu armas, projéteis, dinheiro para que o Kim Jong-il, os Kim Jong-il, tudo que estão na herança lá há muito tempo. E aí resultou, em 53, ser feito um acordo dividindo a Coreia. E hoje tem a Coreia do Sul separada da Coreia do Norte. Lembrar que a Coreia do Sul é capitalista, é da Samsung. Deixa eu ver grandes megas empresas multinacionais sul-coreanas. A Samsung, a Kia Motors, a Asia Motors, deixa eu ver mais. Hyundai também é das Coreias, viu? E em 59, janeiro de 59, o Fidel Castro derrubou o Fulgêncio Batista e daqui a pouco ele se torna comuna. Então, alguns eventos importantes no mundo na década de 50. Quando a gente vem em Brasil, você vai ver um paralelo da gente, década de 50, com esses eventos que você está vendo aí. De boa? Galera de Isaías Coelho, sejam bem-vindos. Bom dia para a galera da escola o Luiz Ubiraci de Carvalho.
Senhorita Joyce, a senhora Joyce aqui na sala. Aí o caça às bruxas, o senador norte-americano Joseph McCarthy, sob o âmbito político, a perseguição aos comunas ganhou um relevante espaço sob a liderança do senador Joseph Raymond McCarthy. Diversos projetos aprovou a formação de comitês e leis que determinavam certo controle e puniam, ora, centenas de pessoas sendo cerceadas aí nos Estados Unidos, nessa perseguição, nessa caça às bruxas. Disseram, eu vou ficar aqui, vou nada. O caso mais clássico é Charles Chaplin. Meu Deus do céu! Até o meu amigo Chaplin foi convidado, meio hostilizado, como se os filmes dele fossem ligados ao comunismo. E vários. Muitos levados à câmara de gás, morreram. Muitos apenados e muitos exilados. Muitos, milhares. Foi uma paranoia, na realidade, nos Estados Unidos, né? Tá aí o Joseph McCarthy exibindo o jornal que elogiava a perseguição aos comuna. Então tá aí a possibilidade de uma nova guerra mundial. A bomba atômica. Ah, meu parente. Tá aí o mundo brigando aqui embaixo. E lá em cima, no espaço, não havia essa briga toda. Eita, rapaz. Década de 60 foi um período mais tenso da guerra. E vamos dizer assim que foi bem próximo de uma eventual terceira guerra mundial. Quando o Fidel Castro tomou Cuba, o presidente dos Estados Unidos era John Kennedy. E o John Kennedy, o Fidel Castro nacionalizou empresas estrangeiras. E o John Kennedy mandou um bocado de mariners e cubanos contra o Fidel Castro tentar derrubar o Fidel. Foi a tentativa fracassada da invasão da Baía dos Porcos. Sabe o que foi que se sucedeu logo depois? O Fidel mandou uma mensagem de WhatsApp para o presidente da União Soviética e disse, agora eu quero ser comuna. Ixi, Maria! Eu quero ser comuna. No terreiro dos Estados Unidos, um país se torna aliado da União Soviética. Aí nós vamos ter a famosa crise dos mísseis. Ela foi quase uma terceira guerra mundial, haja vista que a União Soviética não aceitou que os norte-americanos colocassem mísseis na Turquia, de frente para ela, e os norte-americanos não aceitavam que a União Soviética colocasse mísseis em Cuba, ameaçando os Estados Unidos. Ixi, Maria! A ilha, 13 dias que abalaram o mundo, foi quase uma terceira guerra. E aí o John Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos, em Dallas, não tem nada a ver com a Guerra Fria. Ele estava no carro, ele que a tia Jacqueline Kennedy. Na época que o Kennedy era presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil era João Goulart, o Jango, João Goulart, o Jango. E o Jango tinha uma esposa chamada Maria Teresa, Teresa Goulart. E quando a Jacqueline Kennedy, que era bonita, ela ia ao espelho dizer, espelho, espelho meu, existe uma primeira dama mais linda do que eu? A esposa do presidente do Zé Uá. E o espelho dizia, tem sim, é a primeira dama do Brasil. E é verdade, viu? Teresa Goulart, Maria Teresa Goulart, esposa do João Goulart, o Jango, era mais bonita do que a Jacqueline Kennedy. Pelo menos nisso nós ganhava. Aí teve o início da Guerra do Vietnã, foi em 62, mas as tropas norte-americanas passam a ir para lá de 64 para frente. Vai ser o inferno astral dos Estados Unidos, de boa. A guerra só vai acabar praticamente 10 anos depois, com a derrota das tropas norte-americanas. Incrível, incrível. Aí, Neil Armstrong deu um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. No final da década de 60, o homem pisa na Lua, no Piauiês. E aqui no Brasil, olha, Jânio Quadros vem aí, lelê, lelê, lelê. Jânio Quadros vem aí, lelê, lelê, lelê.
O presidente Jânio Quadros condecorou o Che Guevara, renunciou, ele adotou aquela PEI, política externa independente disso. Eu não estou nem aí para os Estados Unidos. Eu vou buscar parceiros para o Brasil. E 3 anos depois, o Jango foi derrubado, o regime militar teve, vamos dizer assim, um apoio dos Estados Unidos, já visto que os Estados Unidos não queriam o Jango, que era visto o Jango como um radical, nacionalista, comuna, o Jango era comuna. Eita, rapaz. Aí é década de 60, galerinha. 1960. Faça o print, per favor, em italiano. Faça o print, povo. De boa, vamos passar. Tá aí a famosa... Os barbudos vão tomar o poder em Cuba, velho. Os barbudos vão tomar o poder em Cuba, viu? Aí, de frente para você, Fidel Castro, advogado, revolucionário. Ao lado dele, de boina, Ernesto Guevara, famoso Che. Ernesto Guevara, o famoso Che. Que, na realidade, a Revolução Cubana vai estar imersa nesse turbilhão de eventos da Guerra Fria. Mas o Fidel Castro, quando tomou o poder em Cuba, ele não era comum ainda, viu? Ele vai se converter a posteriori. Lembrar que Cuba foi a última colônia a se tornar independente e vai se tornar independente com apoio substancial dos Estados Unidos. O apoio do Zé Uá. Os Estados Unidos apoiaram a independência de Cuba numa guerra contra a Espanha. Depois de Cuba estar independente, olha a curiosidade, os Estados Unidos conseguiram encaixar na Constituição cubana a emenda Platt. Ave Maria. Sabe o que era a emenda Platt? Que o governo norte-americano se dava o direito de intervir na ilha toda vez que você tivesse os interesses norte-americanos ameaçados. Então você vai ver ao longo do tempo, até a chegada do Fidel, de muitos governantes cubanos eram subservientes, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Cuba parecia agora uma nova colônia americana. Se emancipava da Espanha e passava a viver sob os ditames dos norte-americanos. Bacaninha? E lembrar que a emenda Platt ainda garantiu aos Estados Unidos um pedacinho do território de Cuba. É a Baía de Guantánamo. Hoje é uma prisão, viu? A principal prisão dos Estados Unidos no mundo é Guantánamo, em Cuba. E é sim, velho. E aí eu coloquei, ó. Basicamente a produção cubana era uma produção agrária, vamos dizer, de produtos primários, voltado para o mercado externo. Então produzia açúcar, o maior comprador de açúcar. As principais usinas, os norte-americanos. E de tabaco, os norte-americanos. E aí Cuba, para os Estados Unidos, é só 150 quilômetros. É mais perto do que daqui para Piripiri, velho. Enxergando, viu? E se tornou Cuba um verdadeiro paraíso para os norte-americanos. Pós-independência. As praias, os cassinos, o cancã, os cabarés, tabaco, prostituição,
drogas, tudo tinha em Cuba, velho. Era um paraíso para os ricos norte-americanos passar férias. As praias de Havana, as praias cubanas, meio paradisíacas do Caribe. Ah, papai! Então esse era o cenário de Cuba depois da independência com a ajuda do Zé Uá. Vou mostrar imagens, olha. O que iniciou a Revolução de Cuba a se tornar independente da Espanha foi o poeta José Martí. Tá ali a Espanha. Deu para ver a Espanha nessa charge. A Espanha, meio maléfica, traiçoeira. E quem está protegendo Cuba é o tio Sam. Ah, papai! Quem está protegendo Cuba é o tio Sam. De boa? Vou passar mais, ó. Tá aí o corolário Roosevelt, o famoso Big Stick. E nessa chargezinha, você tá vendo o tio Sam, os Estados Unidos, adora as charges, os Estados Unidos, e ele tá, olha, tá botando a batuta, presta atenção. E coitadinho de Cuba, ó. Ah, papai, com medinho. Passou a ver essas regiões, a estar sob os interesses dos Estados Unidos. E tá aqui, mais uma vez, o tio Sam, um representante do tio Sam em Cuba, a garantia da emenda Platt e os cubanos sendo marcados pelos interesses norte-americanos. De boa? Então não havia uma soberania efetiva. Cuba, por causa da emenda Platt, ficou submissa aos ditames norte-americanos, como você está vendo aí nas duas charges. Elas mostram a jovem cubana sob a ameaça dos EUA, assalto e roubo, o escandaloso que você tinha em Cuba. Mais imagens do tio Sam, a liberdade está de lado, Cuba está na iminência, e o corolário Roosevelt, de Theodore Roosevelt, nessa região do Caribe, olha aí, ó, como os Estados Unidos utilizaram no famoso grande porrete, o famoso Big Stick, São Domingo, Panamá, México e Cuba. Lembrar que Cuba estava sob a orla de influência dos Estados Unidos. Perfeito? Mais uma imagem, aqui a Baía de Guantánamo, ó. Aqui é uma prisão dos Estados Unidos hoje, viu? Esse pedacinho de território. E na década de 50, como essa fotografia, você está vendo, ó, muitos automóveis de origem norte-americana, presença de automóveis e de financistas norte-americanos. Olha os cassinos, olha os cabarés. Cuba tinha muito. Então, o principal público que você tinha dos cassinos e cabarés de Cuba eram de norte-americanos. Bacaninha? Então, nós vamos derrubar um governo de um cara chamado Fulgêncio Batista, que era meio que protegido do governo norte-americano. Cuba era governada por uma elite latifundiária que estava à disposição dos interesses do Zé Uá. Era. O Fulgêncio Batista, por exemplo, foi eleito presidente e depois se tornou um ditador. Em 54 se torna um ditador. Era aliado, era protegido do governo norte-americano. Então, no geral, você tinha governos militares, como o do Fulgêncio Batista, uma grande dependência das exportações, principalmente de vender produtos para os Estados Unidos. E na época do presidente Roosevelt, na Segunda Guerra Mundial, olha, Cuba, nós somos bons vizinhos, muro com muro, oceano, praia com praia, dá para ir nadando. Você sabe que hoje, às vezes, a tentativa de travessia ali de Cuba para os Estados Unidos, em botes, em jangadas pequenas, numa tentativa que muitas vezes resultam na morte daqueles que tentam atravessar para chegar na Flórida. Aí está o Fulgêncio Batista, ali por trás tem um estádio de futebol com a grande propaganda de um cassino, que era comum, e a realidade do povo cubano, a maioria vivia nessa situação que você está vendo na segunda imagem. Perfeito? Insatisfação generalizada
principalmente de intelectuais, principalmente intelectuais. Lembrar que o Fidel Castro era advogado, viu? Meu amigo Fidel era advogado, de boa. Camponeses, sindicatos, intelectuais esse F é maiúsculo, ante o Fulgêncio Batista. Na realidade, o Fulgêncio Batista implantou uma ditadura em 52 e disse: quem manda sou eu. Quem manda sou eu. E aí, olha, o Fidel Castro, com um grupo de amigos, tentou uma revolução. Tentou derrubar o Fulgêncio Batista. Mas foram presos. E depois foram expulsos. E eles foram, sabe para onde? El México. Eles foram para onde? El México. Pois em menos de 10 anos, eles vão retornar do México para uma nova tentativa de derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Aí vai ser o início da Revolução Cubana, tendo como também participante o médico argentino Ernesto Guevara, o famoso Che. Ernesto Guevara, famoso Che, galerinha. Che Guevara. Beleza, Dom Fernando. Beleza, galera de Cajazeiras. Galera de Dom Inocêncio, rapaz. Olha aí a bandeira de Cuba e olha aí, eu acho que é o Ministério da Fazenda de Cuba. E tem aí a grande imagem icônica que se transformou depois da foto do Franz Kafka, do meu amigo Ernesto Guevara. Até a vitória sempre. Até a vitória sempre. Vamos fazer a tomada do poder em Cuba? Um grupo de guerrilheiros saiu do México em um barquinho, em um navio, chegaram à região leste da ilha e começou um movimento de guerrilha com apoio de camponeses. Eu vou botar bem aqui, ó. Camponeses trabalhadores. Camponeses apoiam Fidel. Fidel e companhia, né? Fidel e CIA. Eita, rapaz. Quando foi em janeiro de 59, 1º de janeiro de 59, as tropas, sob a liderança de Fidel Castro, entraram na cidade de Havana, capital de Cuba. Foi que o Fulgêncio Batista fez. Pegou os pano de bunda e fugiu. De novo, pegou os pano de bunda e fugiu. Na verdade, já tinha perdido toda a ilha, né? Só faltava a cidade de Havana, e aí o Fidel toma Havana, dia 1º de janeiro de 59. Então, lembrar que no início o Fidel não era de orientação comunista. De novo, no início, a Revolução não tinha um verniz comunista. Inclusive, o Fidel foi aos Estados Unidos. Olha lá, Estados Unidos, eu quero manter o comércio com vocês. Quero manter vocês comprando nós açúcar, comprando tabaco, indo brincar nas nossas praias, levar dólar. Não vai esquecer não de nós, viu? Eu não sou comuna, eu sou capitalista, mas nós não queremos mais aquele ditador do Fulgêncio Batista. Sim, quando o Fulgêncio Batista era presidente de Cuba, ditador na realidade, né? Ainda havia um alinhamento íntimo com os Estados Unidos e empresas norte-americanas em Cuba. Bacaninha? Ou seja, depois de 60 anos do país independente, ainda havia literalmente uma subserviência muito grande aos Estados Unidos. Então, além de visitar os Estados Unidos, o Fidel passou pelo Brasil em 60 e depois em 61 no governo do Jânio Quadros. Vem aí. Lelê, lelê, lelê. O Jânio era louquinho, viu, velho? Vocês vão ver depois. Aí o meu amigo Fidel, como havia recebido apoio de camponeses, disse: brother, eu vou fazer uma reforma agrária, vou confiscar as terras das empresas estrangeiras norte-americanas. Vamos pegar as terras de empresas estrangeiras que estão explorando e esgotando o povo de Cuba. Vamos fazer uma reforma agrária. O camponês vai ter acesso à terra, vai produzir, e as empresas estrangeiras, diga-se de passagem, norte-americanas, cassinos, usinas, fábrica de charutos, as empresas estrangeiras agora vão ser nacionalizadas. Vixe Maria!
Os norte-americanos, galerinha, até hoje, eles odeiam um governo nacionalista de verdade que se feche à exploração dos Estados Unidos. Geralmente é taxado de comuna, sem ser, mas é taxado de comuna. Deixa eu passar a imagem. Tá aí o Fidel. Essa fotografia do Fidel é ele tomando o poder, sendo saudado aí pelos cubanos no ano de 59, a tomada do poder em Havana. E essa fotografia do Fidel nos Estados Unidos em 60. Para você ver que no início a Revolução Cubana não era, vamos dizer, de orientação comunista. Vai se tornar daqui a pouco, viu? Daqui a pouco. Medidas de Fidel Castro. No início a Revolução não era comuna. Não era. Ampliou a reforma agrária, confiscou terras privadas de empresas principalmente ligadas aos norte-americanos. Virgem Maria. Redistribuiu terra ao povo cubano. Ixi, rapaz. E as medidas nacionalistas geralmente são vistas como medidas anti-imperialistas. E anti-imperialistas é anti a exploração das riquezas de Cuba por empresas ligadas aos Estados Unidos. Ah, papai! A reivindicação social de transformação e o discurso anticolonialista faziam parte desse cenário que vai ocorrer a chamada Revolução Cubana. Notadamente, ele vai se transformar num líder militar. As medidas são medidas com caráter populista, de garantir apoio das massas, e o carisma do Fidel. E o carisma do Fidel. Então tá aí o cenário aí. Você já está vendo que os Estados Unidos não vão gostar muito dessa brincadeira, né? De novo, os Estados Unidos não vão gostar muito dessa brincadeira. Perfeitinho? Alô, Dulce Carmo, na cidade de Isaías Coelho. Cadê a galerinha de Isaías Coelho? Manda no chat aí. Galerinha de Esperantina, de BGR. Cadê a galera de Baixa Grande do Ribeiro, rapaz? Estão aos vivos, BGR. Baixa Grande do Ribeiro. Vamos lá. Os Estados Unidos vão reagir, primeiramente realizando o famoso embargo, que ele é mantido basicamente até hoje, notadamente não comprando mercadorias de Cuba, estrangulando a economia cubana. Ó, nós não vamos mais comprar nem o açúcar de vocês, nem o rum de vocês e nem os charutos cubanos. Ó céu, ó vida, ó azar. E aí o John Kennedy, vamos dizer assim, e a CIA aparelharam um grupo de guerrilheiros nos Estados Unidos, de origem cubana, alguns deles, os marines norte-americanos, e tentaram tomar o Fidel na fragorosa tentativa de ocupar a Baía dos Porcos. Por incrível que pareça, o próprio Fidel Castro foi para o fronte de batalha para enfrentar as tropas ligadas aos Estados Unidos. Só que quando terminou a vitória dos cubanos sobre os contra-revolucionários, o Fidel fez o seguinte: mandou uma mensagem de WhatsApp para o Nikita Khrushchev e disse: brother, eu quero ser teu aliado. Com um detalhe, eu quero ser teu aliado e eu estou do lado dos Estados Unidos. Ixi Maria! Um aliado da União Soviética no terreiro do Zé Uá. Eita! Tio, o que é que Cuba ganhava com isso? Está próxima, área de influência, humilhar o Zé Uá. Mas nessa contrapartida, olha, a União Soviética vai comprar o açúcar cubano, vai comprar os charutos cubanos, e vai vender petróleo e outros produtos para Cuba a preços subsidiados. No piauiês, eu compro o açúcar de vocês caro e eu vou vender para vocês petróleo bem baratinho, velho. Bem baratinho. Ixi, rapaz. Aí eu botei, ó, Cuba, que está no quintal dos Estados Unidos, está agora sob a influência da União Soviética.
O John Kennedy ficava doido, velho. O meu amigo Kennedy estava doido. E aí resultou em Cuba ter sido expulsa da Organização dos Estados Americanos, que é uma entidade, vamos dizer, política internacional que que engloba todos os países aqui da América sob a batuta dos Estados Unidos. Então tá aí as retaliações dos Estados Unidos a Cuba, ao Fidel. Belezinha esperantina? Cadê a galera de Esperantina, rapaz? Ovelha desgarrada, sente a falta da mãe. Vou passar. Tá aí o Senado norte-americano aprovando o embargo a Cuba, na época do John Kennedy. Tá aí nessa charge o tio Sam literalmente embargando o comércio de Cuba com outros países. Naturalmente, os Estados Unidos vão dizer que se uma empresa no mundo faz comércio com Cuba, ela não pode fazer comércio com os Estados Unidos. E aí vai haver um conjunto de transformações. O combate ao analfabetismo, educação gratuita e de qualidade para todos em Cuba, viu? A educação era elitista, agora com dinheiro vindo da União Soviética, ampliou-se as universidades, mega universidades. A medicina avançou sobremaneira, construiu-se mais hospitais. No piauiês, o setor sócio de saúde, de educação, de acesso à moradia se tornou assim exemplar. Exemplar. Mas, ao mesmo tempo, é uma ditadura, velho. É uma ditadura, porque o Fidel Castro se implantou num governo ditatorial. É uma ditadura ao modelo de onde? Da União Soviética. Então, se é uma ditadura, aqueles que eram do Partido Comunista, que eram contrários a essas medidas radicais tomadas pelo governo do Fidel, foram presos, torturados, exilados. E o mais famoso de todos eles, por exemplo, os padres da Igreja Católica, que eram vistos como contra a Revolução, eles diziam que os comuns eram ateus, viu? Os padres da Igreja Católica eram colocados no paredão. Mostra eu aí grande, Fernando. Paredão. Não tem aquele negócio no Big Brother que tem um paredão lá? Ele foi pro paredão. Ele vai ser eliminado, velho. Ele vai ser eliminado. Padres eram o quê? Eliminados em Cuba. Num paredão. Era um julgamento sumário. Milhares que questionavam esse engessamento do poder nas mãos do Fidel Castro foram para o paredão e foram eliminados. Só que eu botei outro nome. Eu botei fuzilados. Eu botei fuzilados. Fuzilados, eliminados lá no paredão, o grande paredão de Cuba. Passando, agora veja como você teve uma melhoria substancial para parte considerável da população cubana. Olhe para você ver em números. Quando assumiu o poder o Fidel, a expectativa de vida dos cubanos era de 64. E ela vai aumentando, 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 aumentando. Hoje, ela é das maiores da América do Sul. Olha aí, velho. Da América Latina. Olha aí, velho. Passou dos 80. Notadamente, dos países no mundo que tem a maior percentagem de médicos em relação à população, é Cuba. A cada grupo de 1.000 pessoas, 6,7 são médicos. Ou nós temos 6,7 médicos, vou botar 7 médicos para cada grupo de 1.000 pessoas. No Brasil, a diferença é muito grande, velho. É muito grande. E aí você está vendo o orçamento de Cuba para a área social em 2014, é um orçamento substancial. O setor sócio, educação, saúde tem uma importância muito grande. E para você foi um comparativo com o Brasil, setor de saúde é muito limitado em termos de o governo gastar pelo povo. Tá aí
A taxa de alfabetização de Cuba é das maiores do mundo. De novo, a taxa de pessoas alfabetizadas é da maior do mundo. E velho, praticamente não existem analfabetos em Cuba. Isso é dado atual, viu? Olha aí, ó. É de 2008. Transformações. Infelizmente, um governo autoritário violento que estabeleceu o fim às liberdades individuais, que proibiu a liberdade de imprensa, é uma ditadura, velho. Proibiu os partidos de oposição e a pluralidade de ideias, é uma ditadura. Que prendeu, perseguiu e exilou, é uma ditadura. Que executou os opositores e que buscou realizar um estrito controle sociopolítico da sociedade cubana. Então tá aí. Teve avanços em um lado e teve também retrocessos em outro, né? Retrocessos em outro. Haja vista, por exemplo, que a época do Fulgêncio Batista não havia essa quantidade de execuções como você teve a posteriori. Bacana? Tá aí esse cara recebendo a extrema unção, tá aí os revolucionários num tribunal para poder executar. Essa quantidade de pessoas ajoelhadas, elas estão no famoso paredão, elas vão ser executadas, um fuzilamento. E aí Cuba, olha, sem o apoio da União Soviética, que havia uma espécie de troca de açúcar por petróleo, como é que nós vamos ter Cuba? Vivendo ainda o embargo norte-americano, notadamente vai viver uma crise. Então os automóveis cubanos hoje são da década de 50, velho. Da década de 50. E aí os Estados Unidos proibiu o seguinte, foi na época do Bill Clinton. A empresa que fizer comércio com Cuba é proibida de fazer comércio com os Estados Unidos. Então o Brasil tem uma empresa chamada Souza Cruz, que produz cigarros. Ela tem uma fábrica em Cuba, produz charutos. Ela é proibida, portanto, de fazer comércio com os Estados Unidos. E aí, durante a gestão, principalmente do Lula, o presidente Lula, ocorreu uma aproximação de Cuba com o Brasil, com Hugo Chávez, da Venezuela. O Fidel Castro vai sair do cenário e quem vai assumir é o Raul Castro, irmão dele. E nós estamos nesse processo, vamos dizer assim, de transição política em Cuba. Inclusive, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, fez uma visita a Cuba, né, durante o período que ele estava presidente da República. Crise dos mísseis. Quase a Terceira Guerra Mundial. Crise dos mísseis. Os Estados Unidos haviam instalado mísseis na Turquia, de frente para a União Soviética. Eles tentaram derrubar o Fidel no ano de 61. E aí, o Fidel mandou uma mensagem de WhatsApp para o Nikita Khrushchev. Ele disse: brother, os caras botaram umas ogivas bem aqui pertinho de mim, na Turquia. Deixa eu instalar umas aí em Cuba? Ah, papai! E o governo do Fidel disse: tá fechado. Mas os norte-americanos, num voo em Cuba, detectaram as instalações dos mísseis da União Soviética. Pense em 13 dias que vai abalar o mundo, viu? O cerco norte-americano à ilha de Cuba, uma espécie de bloqueio naval e ameaça dos Estados Unidos, está vindo. Mais navios da União Soviética para Cuba. Ah, papai, Cuba estava bem aqui, cercada por navios norte-americanos. Vai ter uma guerra, velho. Vai ter uma guerra. Era uma tensão de uma terceira guerra mundial. 13 dias que abalaram o mundo. Importante isso. Aí nós tivemos uma solução feita da seguinte forma. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, telefonou para o Nikita Khrushchev, da União Soviética, e fizeram um acordo. Olha, a União Soviética retira os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiram os mísseis da Turquia. Fechou. E os Estados Unidos se comprometiam em nunca, never, do verbo jamais, intervir em Cuba. Por isso que até hoje você tem um governo em Cuba que não é alinhado aos interesses norte-americanos. Vixe Maria! Show, né, galerinha? Aí eu coloquei, ó. Vai haver o temor de que surgissem novas Cubas na América Latina.
por isso apoio ao governos de direita, a governos militares, como por exemplo aqui no Brasil, a implantação da ditadura militar. Bacaninha? Vou deixar essa imagem na tela, meu amigo Dom Fernando, para a galerinha fazer o print aqui em Francisco Aires, Esperantina do Inocêncio Canavieira, Batalha e Baixa Grande do Ribeiro. Khrushchev, olha aí o acordo feito. Ah, papai. Olha a possibilidade de ameaça aos Estados Unidos, de Cuba para os Estados Unidos. Praticamente todos os territórios dos Estados Unidos estavam ao alcance dos mísseis instalados em Cuba. Tá aí o mundo para implodir. Essa charge primeira é muito top, né? Porque o mundo está na iminência de ser detonado numa nova guerra nuclear, haja vista os Estados Unidos e a União Soviética poderem destruir o mundo. Então, para em vez disso, tá aqui o meu amigo John Kennedy, bonito esse John Kennedy, era gato. Tá aqui o Nikita Khrushchev, essa charge mostra eles dois fechando uma guerra nuclear que estava na iminência de se a suceder. Bacaninha? Pouco depois, tá aí a imagem que a tia Joyce queria. O John Kennedy foi assassinado em Dallas, em 1963. Hoje se sabe que não tem relação com o contexto da Guerra Fria. Foi um norte-americano. E você tá vendo aí a tristeza da Jacqueline Kennedy. De boa? Beleza, beleza, beleza. Não deu tempo de fazer a questão, mas eu acho que demos uma adiantada boa, viu? Adiantada boa. Bacaninha? Um cheirinho na caixa do Oi, galera. Até a próxima semana, que nós vamos voltar. Agora que nós fizemos o mês de agosto quase todo, praticamente só com questões sobre história geral. Agora vamos voltar um pouquinho para o Brasil. Bacana? Um grande abraço, até a próxima semana e tchau, galera.